Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é o webinar Os Campos de Trabalho do Design de Interiores, dia 3, o papel do Light Design, uma iniciativa da EBAC. Eu que vou estar em contato com vocês durante o evento pelo chat, eu sou a Jéssica Policastri. Eu vou pedir para vocês aproveitarem toda vez, assim, confirmar se está tudo bem com o áudio, falar de onde vocês estão assistindo a gente, se vocês já são da área, se querem começar numa carreira, migrar para essa carreira, pode contar para a gente aqui pelo chat. E sempre lembrando que vocês podem mandar qualquer comentário durante o nosso evento. E se vocês forem mandar pergunta, por favor, clicar no ponto de interrogação, porque aí a gente consegue separar direitinho para o nosso convidado responder no momento oportuno. Tem aqui, gente, tem gente de Lisboa hoje. Estamos internacionais. Luziana, Goiás. Legal. Boa noite, Luiz Felipe, Gilson, Nicole, Rafael. Luiz Felipe, diretamente de Lisboa. Olha só, gente, vou colocar aqui para vocês. Hoje é o nosso terceiro dia com o Lele Siqueira. Já vou chamar ele daqui a pouco. Mas antes disso, eu queria dizer para vocês que ao longo do nosso encontro, eu vou ter uma oferta exclusiva para vocês, que é uma oportunidade para quem quer atuar na área ou iniciar uma carreira de designer de iluminação. Eu vou dar mais informações logo mais. E aí também vou liberar um botãozinho de desconto, botãozinho vermelho, é só vocês clicarem para garantir o desconto. A EBAC é uma escola de arte e tecnologia aqui de São Paulo. A gente oferece cursos de iniciação, especialização, bacharelado, nos formatos presencial, online ou híbrido. 90% dos nossos projetos são desenvolvidos pelos alunos e alunas dos nossos cursos com base em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC. E 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. No nosso curso online de design de iluminação, é desenvolvido para você aprender a usar a arte, a criatividade no mercado da arquitetura, do design de interiores e etc., unindo a estética e a funcionalidade através dos recursos de luz e sombra. Aqui você vai desenvolver um olhar crítico e profissional, claro, criando soluções de iluminação em diferentes projetos como residências, espaços comerciais, eventos e etc., Tudo isso com a condução do Vitor Penha, que é arquiteto, urbanista e sócio-diretor de criação do premiado o Estúdio Penha. Eu vou mostrar aqui para vocês um teaser do curso. Esse curso é muito incrível, eu espero que vocês gostem. Quando você ilumina alguma coisa, você não está iluminando apenas o objeto, você está iluminando o que você quer contar daquele espaço, a quem você quer acessar, com quem você quer se relacionar dentro daquele espaço. Por isso ele é tão fundamental. Dentro desse universo do sensorial e do estímulo, a iluminação ela tem uma ferramenta não importante, mas sim fundamental nessa construção. Uma luz invisível que cada pessoa carrega e que essa luz invisível ela tem que estar na mesma harmonia com o projeto luminotécnico. O curso se divide em duas etapas. Essa fase inicial é a fase da sombra, onde nós lidamos mais com as emoções, e na fase mais final, a parte da luz, que a gente lida mais com a técnica. Nós vamos fazer no nosso curso exercícios que falam muito sobre educação do olhar, sobre percepção. Vamos fazer alguns projetos, tanto para residencial como comercial, e vamos chegar num produto final, num projeto residencial completo, chegando a nível de executivo, detalhamento orçamentários e planilhas de obra. As opções hoje são muito vastas que se oferecem para a iluminação. Se você não tiver um conhecimento para a escolha, a probabilidade de erros vai ser muito grande. Então é fundamental que você saiba o caminho para fazer essas escolhas, e é isso que o curso tem a oferecer. Para arquitetos, decoradores, designers, estudantes, como uma ferramenta fundamental para os projetos também. No final deste curso, você vai estar qualificado, entendendo a luz de forma simbólica e técnica, e estará apto para atuar no mercado que está em ascensão e que precisa de profissionais qualificados e sensíveis nessa área de atuação. É um caminho onde nós vamos unir técnica e filosofia, e eu convido vocês a percorrer esse caminho comigo. Eu sou Vitor Penha e este é o curso de Design de Iluminação da EBAC.
Pessoal, espero que vocês tenham ficado muito curiosos e curiosas com o nosso curso. E hoje, especialmente nesse webinar que a gente vai ter, a gente vai trazer 60% de desconto no valor total desse curso online e mais 2 presentes especiais. Então, se você ficou interessado nesse curso, que é super legal e tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, eu peço que vocês cliquem no botão vermelho, que lá vocês vão ter mais informações sobre o nosso curso. E agora, vou chamar o nosso convidado de hoje, um convidado muito especial, que é o Lelê Siqueira, iluminador. Ele é ator, iluminador e técnico de teatro, graduado em artes cênicas pela Universidade Anhembi Morumbi, iniciou a trajetória em grupos underground de pesquisa contemporânea e pós-dramática, fundando um grupo de pesquisa em 2005 chamado Núcleo Cênico Arion. Entre operações e experimentações de espetáculos, adquiriu conhecimento técnico em diversas áreas do teatro e focou o trabalho como técnico de iluminação e som, participando de montagens e adaptação de shows. Como técnico, possui mais de 250 espetáculos, atuando em montagem, operações, adaptações e criação. Seja bem-vindo, Lelê. Vocês sabem que tem o delayzinho para ele abrir a câmera e o microfone. E aí? Estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Ah, beleza. Seja bem-vindo, boa noite, Lelê. Boa noite a todo mundo aí que chegou. Olha só, já vou começar com a minha primeira pergunta, que é para você se apresentar. Eu já falei um pouquinho de você, mas se apresentar de verdade, né? E falar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória. Bom, eu sou Lelê Siqueira, né? Nome artístico, né? Que eu ganhei no teatro. Iniciei no teatro há 22 anos atrás, né? Em termos de técnica, tenho 21 anos aí, que eu comecei a trabalhar na técnica, e eu atuava e trabalhava junto o teatro e a parte técnica. Então, eu fui conjugando essas duas coisas e acabei indo mais para o lado da técnica por uma questão não só de trabalho, porque me interessava muito mais a parte de trabalho, que eu sou workaholic, então eu trabalhava bem mais, como também a parte estética da coisa, né? Eu sempre tive interesse pela parte técnica porque ela abria possibilidades além da atuação que eu fizesse, né, dentro dos espetáculos contemporâneos, que eu pudesse atuar também dentro da parte de iluminação, de som, né, fazendo essa parte técnica junto com a parte estética do espetáculo. Então, bom, eu fiz alguns slides aqui, eu vou passar para vocês, tá? Só para meio que ilustrar, para vocês não ficarem olhando para minha cara o tempo todo, que eu acho um pouco chato. Tá, para então, vamos lá. né? Foi o slide mais legal. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Já deu um belzinho aqui, peraí. Isso porque a gente testou tudo, gente. Sempre a tecnologia nos trola. Ó, vê se deu certo. Não, deixa eu voltar. Peraí. Bom, gente, isso acontece, é igual espetáculo. A gente ensaia, chega na hora da apresentação, acontece esse tipo de coisa. Mas a gente está vendo a sua apresentação. A gente está vendo tudo. Mas não está abrindo a imagem, né? Não está abrindo a imagem. Então, eu vou abrir ele de novo, para ele abrir a imagem, que eu acho que ele vai. Vamos ver. Enquanto isso eu falando, então, que é o seguinte, eu sou autodidata, tá? Então, assim, a minha formação, apesar de eu ter me formado na Anhembi Morumbi, né, faculdade de teatro, de artes cênicas, dentro do curso eu tinha essa especialização como ator, mas lá dentro a gente tinha aula de cenografia, tinha aulas de vídeo, mas não muito específico, não eram coisas que eram muito específicas dentro da área, né? Só que aí, com o passar do tempo, eu fui me interessando, porque, por exemplo, eu tive aula de cenografia, e aí a Tânia Marcons, que foi minha professora, Oi. Eu não sei se é só para mim, mas para mim o seu áudio está cortando um pouquinho. Então vou falar devagar, então. Você está travando para nós. Não, está cortando. Eu acho que é a apresentação.
Será que Você deve estar abrindo e deve estar... Quase concluindo aqui. Agora o seu áudio melhorou. Agora está fluindo. Melhorou? Então, deixa eu seguir. Eu vou colocar aqui, então, a tela, depois eu abro de novo. O caso, pronto. Então, assim, na parte de cenografia, a gente tinha essas aulas e eu fui interessando muito por essa parte da iluminação, porque ela conjugava muito com a estética que eu estava querendo pesquisar. Então, quando a gente fala de iluminação, a gente fala muito de criar e gerar fonte de luz, né? De iluminar um espaço, de iluminar uma área. Né? Mas no caso do teatro, você tem outros elementos que vão compor isso e que não só a iluminação, mas também as sombras podem falar muito mais do que o que você está iluminando. Então, para mim, foi muito interessante quando a gente entrou na parte do expressionismo, né? Então, o expressionismo foi uma área que me pegou, porque trabalha justamente luz e sombra, e aí essa parte de cenografia e na parte de iluminação, esses ensaiadores, né, esses cenógrafos, expressionistas, começaram a me chamar muita atenção. E aí eu comecei a trabalhar em cima dessa vertente. Né? Então, apesar de ter feito o estágio no grupo Tapa, que é um grupo realista... Oi, fala, Jéssica. Ainda tá meio esquisito o seu áudio. Ele tá travando, eles estão até falando no chat. Ele fica... Como é que eu posso explicar? Ele vai travando, assim. Mas será que eu reinicio aqui Será que eu reinicio a chamada? Não. Acho que não. Acho que pode ser. Tá, eu vou sair um pouquinho e vou entrar de novo. Vamos ver se melhora, tá? Perfeito. Pessoal, enquanto o Lelê ele vai entrar e sair, eu vou falar para vocês sobre o conteúdo desse nosso curso. Eu ia falar mais para frente, mas vou aproveitar. Então, para quem está chegando agora, a gente está hoje com o Lelê Siqueira, ele está voltando daqui a pouco. Então, eu vou explicar para vocês o conteúdo do nosso curso. Esse curso de design de iluminação é um curso super legal. Então, se você tem vontade de trabalhar como designer de iluminação ou mesmo com design de interiores, decoração, ou teatro, por exemplo, que é o que o Lelê vai falar hoje, você precisa conhecer o curso de design de iluminação. Olha só o que o curso oferece para vocês. Vocês vão conhecer os conceitos chaves de iluminação, vão desenvolver um olhar crítico, estético e funcional de luz e sombra para os espaços ao seu redor e buscar soluções que aproveitem a incidência da luz natural, valorizando os ambientes, proporcionando harmonização de cores e conforto para os projetos. Vocês também vão aprender a estudar a iluminação de ambientes, avaliar a influência das cores de pisos e paredes, testar o equilíbrio de luz e sombra, fotometria, luz suave, luz dura e como fazer cálculos de luminotécnica para aplicação da luz artificial. Bastante coisa que a gente aprende nesse curso com o Vitor Penha. Vocês também vão aprender a diferenciar os tipos de lâmpada, holofotes, equipamentos de iluminação, avaliar a potência de luminosidade, circuito, instalação, escolher o modelo ideal para cada ambiente, aliando estética e funcionalidade. Saberá como criar projetos de iluminação para residência, espaços comerciais, áreas internas e externas, levando em consideração o propósito de cada ambiente e influências externas para oferecer a melhor solução para cada projeto. Ao final do curso, isso é muito importante, vocês vão criar um projeto executivo, incluindo cotação de produtos, imagens de referência e a apresentação do projeto, já pensando no trabalho colaborativo entre arquitetos, light designers e eletricistas. Um trabalho completo para o seu portfólio. Então, gente, para quem não clicou ainda no botão, pode clicar para garantir o seu desconto de 60% e mais 2 presentes especiais. Importante, se vocês clicarem no botão, não inscreve vocês automaticamente no curso, vocês só vão ter a oportunidade de garantir o desconto e ter mais informações sobre esse curso. Vamos ver se o Lelê conseguiu voltar, Lelê está por aí. Já está abrindo aqui. Eu acho que na verdade,
Mas agora voltou bem. Então, vamos seguir então? Vamos, bora. Bora lá. Então, eu parei na parte que eu estava falando do estágio, né? Que eu comecei o estágio no Grupo Tapa, que é um grupo de teatro realista, e ali eu tive o grande mestre, que foi o Nelson, que é um iluminador conhecido aí do teatro, né? E aí eu iniciei esses trabalhos com ele, dentro do teatro realista, né? Mas ali eu aprendi o beabá, que é um pouco isso que a gente aprende no design de iluminação, né? Nos cursos de light design, que é justamente você criar temperaturas de cor, trabalhar com temperatura de cor, luminescência, cálculo numérico, essas coisas, todas na prática, né? Que, aliás, é uma coisa que eu indico muito para as pessoas aí que estão começando, que querem fazer esse tipo de curso. Eu sei que a gente está no meio de uma pandemia, né? Lógico, não dá para a prática agora, mas assim que tiver a possibilidade, você partir para o lado prático, porque vale muito a pena. Você aprende 1000 vezes mais se você tiver um conceito e puder fazer aquilo na prática, né? E então, dali eu saí não é que eu saí, né, mas eu fui buscar esse meu conhecimento em cima do pós-dramático, né, do teatro alemão, com esse grupo que eu fundei, junto com a diretora, e aí a gente começou a trabalhar com iluminação, que é uma iluminação mais underground, que não utiliza a configuração básica, digamos assim, do teatro. Para quem não sabe, o teatro geralmente ele tem varas de luz, os refletores, você tem um rack de iluminação e você vai ter ali o console de luz e tal, e vai comandando tudo, né? A nossa proposta era que os integrantes do grupo pudessem fazer e criar essa iluminação dentro do palco, ou seja, a gente dentro do palco alimentava com luz o espetáculo e ao mesmo tempo a gente operava e fazia a parte técnica, né? Então, foi uma proposta muito legal que a gente conseguiu pensar coisas bem malucas, assim, que deu super certo, funcionou super bem, só que entra em certos aspectos que o mercado de trabalho, para você trabalhar só naquilo que você não consegue. Então, eu acabei indo para outras áreas também, comecei a trabalhar com shows, que aí tem uma outra linguagem, que aí é uma outra coisa, apesar que alguns shows trabalham muito a linguagem teatral, né, de cenografia, com cenografias, com elementos que tem no teatro, né, mas a base dele é muito diferente. Ele tem uma luz muito mais prática e muito mais no sentido de criar um movimento para a música do que realmente criar uma dramaturgia cênica, porque está ocorrendo ali no palco, né. Então, teatro, para quem pensa em iluminação, eu acredito que seja um espaço mais completo para as pessoas poderem aprender, porque o teatro você vai ter todos os elementos, né, de cena, arquitetônicos, você vai ter todos os elementos que você possa imaginar para trabalhar a iluminação, e você vai ter os mais diferentes tipos de equipamento. Quando a gente fala em luz de arquitetura, por exemplo, você pode brincar, né, com vários tipos de equipamentos. Mas no teatro, além de você poder brincar, você vai criar iluminação no corpo, você cria iluminação nas pessoas, no tecido, no elemento arquitetônico ali, que você tem um bloco de concreto, ou que você tem uma simulação de uma casa, por exemplo, entendeu? E você vai ter N elementos diferentes, como, por exemplo, você pode trabalhar uma iluminação com luz de velas e o refletor ao mesmo tempo, tudo conjugado. Então, ele cria Voltou a travar o seu áudio. A galera está falando que pode ser o microfone, porque parece que fica um chiadinho. Parece que fica o quê? Um chiado. Agora melhorou? Agora melhorou. Ah, boa. Tá. Eu dei um reset aqui no coisa.
Agora Deixa eu melhorou ver muito, aqui. suave, agora foi. Ah, então, eu acho que era o programa mesmo. Agora carregou aqui, vamos ver se agora vai os slides, porque eu falei pro pessoal não ficar olhando para minha cara e eles acabaram tendo que olhar para minha cara mais tempo do que eu gostaria. Desculpa aí, pessoal, mas acontece. Eu vou compartilhar aqui, vamos ver se vai. Vamos lá, meu amiguinho. Tá compartilhando aí? Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Tá abrindo, mas estamos vendo. Vamos ver. E seu áudio está se Agora mantendo. foi. Tá tudo certo. Legal. Aê, tudo certo, foi. Tá. Bom, então eu vou pular essa parte para não repetir de novo, tá? Aqui a parte da universidade. Esse teatro Arthur Azevedo, não sei se tem gente de fora de São Paulo aí, mas esse teatro é um teatro da prefeitura, que foi onde eu fiz o estágio que eu falei para vocês. Eu coloquei essa parte aqui, essa foto. Vocês veem o mouse ou não? Vocês conseguem ver o mouse aí? Sim, a gente vê. Sim? Tá. Então, essa parte aqui não é do teatro, tá? Eu só coloquei para vocês entenderem o que é a técnica do teatro. Né? Dentro da caixa cênica, você tem as varas de iluminação, você tem toda a maquinaria que faz praticamente a veia, né? A parte, vamos dizer, orgânica do teatro está ali dentro. Então, para mim, foi uma coisa muito legal trabalhar dentro desse teatro, porque eu aprendi coisas ali com o Carioca, que era um senhor que morava dentro do teatro. Ele cresceu desde adolescente no teatro e acabou morando nesse teatro até ele falecer. E ele que me ensinou essa parte toda do fazer teatral ali, da parte mecânica mesmo. Aqui são alguns espetáculos que eu trabalhei no Grupo Tapa nessa época, né? A Importância de Ser Fiel, com a Bárbara Paz, Dalton Vig, Casa de Orates, aqui a Natália Tinder. E aí eu fui para os shows, como eu estava falando para vocês, né? Eu tinha um amigo que trabalhava com dança e ele trabalhava com balé popular brasileiro, danças folclóricas e tal, e foi ali que eu comecei a fazer luz de show, né? Deixa eu cortar o áudio aqui, que senão vocês não vão me ouvir. E aí eu comecei a criar. Uma das primeiras criações que eu fiz, eu separei alguns espetáculos, pessoal, só para... depois eu posso explicar com mais detalhe para vocês, para não ficar muito longo, que são as possibilidades que a gente tem dentro do teatro, né, de fazer luz. Então, no teatro, é como se você, além da arquitetura, você tivesse, por exemplo, numa comédia, você tem uma linguagem completamente diferente que você tem que trabalhar, né, num cabaré, por exemplo, do que você vai trabalhar no stand-up, né. Esse espetáculo, apesar de ser o espetáculo Cabaré de Palhaços, você tinha toda uma encenação relacionada à cena que estava rolando, por exemplo, aquela cena anterior era da sonâmbula, então você tem uma luz mais soturna, você trabalha com essa luz soturna, apesar de ser comédia, porque o pessoal sempre pensa, né, que comédia tem que ser estouradão, né, então aqui você trabalha uma luz mais soturna, mais, né, delicadinha. Aqui eles já fazem uma brincadeira, uma zoeira com o Rei Leão, aquela música do Rei Leão, então você tem um elemento mais alegre, você liga uma luz mais, sei lá, vamos dizer assim, mais África, sabe, uma cor mais âmbar, né, e por aí vai, enfim. Esse outro espetáculo é completamente oposto daquele anterior, dos palhaços. Esse espetáculo tinha uma proposta que aqui entra a parte de criação de quem opera, tá? Esse cara legal aqui é o Brian, tá? Brian Penido Ross, ele é diretor de teatro, ator também, e ele montou um grupo de estudos e a gente, na verdade, assim, esse grupo de estudos deles, atrizes improvisavam. Então elas faziam tudo improvisado dentro do espetáculo. E, igualmente, eu propus para ele que a luz também fosse improvisada. Então eu criava a luz, né, tipo, basicamente ali um desenho de luz, só que, vamos dizer, a criação maior era a operação. E alguns amigos até brincavam, falavam, pô, Lelê, você dirige mais do que o Brian, você está dirigindo o espetáculo mais do que o Brian. Porque a luz, literalmente, às vezes, comandava a cena, e elas, às vezes, comandavam a luz. Então, essa é uma das possibilidades que o teatro cria, que é essa... Quando a gente fala em movimento dentro do teatro, é isso, né? Quando a gente fala movimento, é cena, é você navegar de um estado a outro, né? Que é diferente na arquitetura. A arquitetura, o movimento, ele tem uma outra conotação.
né? No teatro é isso, é você fazer essas navegações entre uma coisa e outra. E aí fico Esse daqui é o pensando, para você espetáculo... fazer Oi. um tipo de movimentação improviso como esse, você tem que ter um mínimo de domínio sobre essas técnicas, tanto de luz, de escolha de luz, de operação, né? Tem que ter um mínimo, pelo menos, de domínio para fazer. Nem sei se é o mínimo, acho que Sim. bastante domínio, né? É bem difícil, porque a gente, na verdade, quando a gente está improvisando na operação, você tem que ter o antes, né? Quando eu crio o desenho de luz, por exemplo, nesse espetáculo que era improvisado, né, o Doroteia, o desenho de luz, se você faz ele errado, não adianta você tentar depois improvisar na operação, porque não vai dar certo, entende? Uhum. Porque você vai acender aonde a atriz nunca vai chegar, né, por exemplo, não vai dizer nada, você vai simplesmente abrir um buraco dentro do espetáculo. Então, é uma configuração que se junta tanto do desenho de luz, com a operação e com as atrizes. E eu vou dizer mais, assim, tipo, a gente Não, e tinha a dias gente... que era horrível. Não, Tinha a dias que gente não ensina funcionava exatamente nada. isso. No curso a gente ensina exatamente isso, que é o desenho de iluminação para espaços. Como é que você cria esse desenho de iluminação e também como que a gente ensina a usar os softwares para criar esse desenho de iluminação. Porque também Vou tem isso, falar né? disso Tem também. usar os softwares para isso. Então o curso aborda tudo isso. Eu não vou nem entrar nessa parte do software agora, que eu vou falar depois, que é bem legal também e faz muito parte também da criação para luz de teatro. Né? Esse Perfeito. espetáculo da Beth, aqui vocês podem ver que tem uma outra coisa, que ele é praticamente preto e branco. Tá? Esse espetáculo, ele falava, na verdade, do ator, né, que trabalhou com o Zé Celso, né, o Teatro Oficina. Ele escreveu esse texto baseado de quando ele entrou na oficina. Então ele chama Terceiro Sinal porque era assim, era a expectativa dele de entrar em cena, né? Então, esperando o terceiro sinal e aquela loucura toda do Teatro Oficina, quem não conhece, vá pesquisar, não vou nem falar Isso aqui que eu porque é uma ia te loucura. dizer. Eu ia falar, para quem não conhece, Teatro Oficina é um grupo super famoso aqui de São Paulo. E Terceiro Sinal, para quem não está habituado a esse vocabulário, no teatro, antes de entrar em cena, tocam 3 campainhas. Primeira campainha, segunda campainha, a terceira campainha. Então, o terceiro sinal é isso. Quando dá a terceira campainha, a gente entra em cena. Então, assim, esse espetáculo é isso, é o ator aguardando o momento dele entrar no terceiro sinal, no espetáculo, né, aguardando o terceiro sinal, e a Beth é uma atriz incrível, e a gente criou essa luz junto, na verdade, foi uma criação coletiva, porque entra aí também uma outra coisa, ela não era como a do espetáculo anterior, a criação da luz, ela já era feita, né, vamos dizer assim, já era configurada, e durante o espetáculo não mudava. Porém, como era uma criação coletiva, a gente ia achando coisas durante a temporada, né? Temporada é quando o espetáculo fica em cartaz, tá, gente? Para quem não sabe, a gente fica, 1 mês, 2 meses, 3 meses em cartaz, e durante esse período, a gente vai fazendo modificações, muitas vezes, no espetáculo, né? Porque a gente vai achando coisas dentro desse processo, que a gente vai incluindo, vai tirando, né? E esse espetáculo foi muito isso. Então, ele tem essa impressão muito preto e branco, essa coisa de, sabe, é quase como se você estivesse vendo um filme literalmente preto e branco. Esse daqui é o Ilustre Mulher. E aproveitar que você vai passar, só para acrescentar uma pergunta, mas Diga. pode continuar no raciocínio que você está, é só para você acrescentar, eu só vou acrescentar uma pergunta, que é, qual a importância, então, desses desenhos de luz para a criação de um espaço? De maneira geral, mas como você está falando das peças, qual a importância do desenho de luz para isso? É só para você colocar no raciocínio que você já está seguindo, só acrescentar mais uma pergunta. É perfeita essa pergunta, porque entra exatamente nesse espetáculo que está agora, né? No caso do Terceiro Sinal, a gente, na verdade, tinha o palco praticamente nu, né? Então, a gente tinha só alguns tecidos que subiam, e que era aquele tecido rosco, que é aquele tecido semi-transparente, que se você joga uma luz de frente, ele apaga o que está atrás. Então, a Beth, a atriz, ela ficava atrás do tecido, né? E aí, quando iluminava um pino, colocava uma luz a pino em cima da cabeça da atriz, tá? Aquela luz a pino, ela aparecia em cena. Se eu jogasse uma luz de frente, ela desaparecia. Literalmente, ela ficava apagada. Então, era só esse o espaço. O Doroteia,
era também um palco nu, só que os espaços eram criados pelas atrizes. Então, o teatro, ele tem muito isso. Você não precisa do cenário para você criar espaços. A luz e os atores, as atrizes, criam os espaços, né? Então, no caso do Doroteia, por exemplo, tinha uma cena que eles chamavam, né, falavam, tá acontecendo uma coisa na casa de não sei quem, e a luz acende, automaticamente esse foco, ele vai ser a casa. Você não precisa ter uma representação física da casa ali, entendeu? Com paredes, né? A luz vai determinar que aquele espaço é a casa, tá? Perfeito. Esse daqui, o Ilustre Mulher, por exemplo, você já tem uma outra configuração, você tem um cenário, tá? O Mulher é do século XVII, né? 16, 17, agora não me recordo. E aqui a gente tem o metateatro. Então você tem o cenário, que é o cenário do espetáculo, esse ator que está girando no meio com uma ribalta é onde acontece a cena do teatro. E a gente tem as coxias, que são os lados ali laterais, fora desse espaço de cena, onde estão acontecendo coisas. Então, assim, você tem dois espaços separados pela luz. Então, no teatro a gente faz muito isso, a gente cria esses espaços, né, para determinar aonde você quer que o público olhe, ou a sensação que você quer que o público tenha, ou a expectativa que você quer criar no público. Porque em muitos momentos desse espetáculo, eu ligava um contraluz só para ver as silhuetas dos atores se trocando, por exemplo, eles se trocavam ali, mudavam de figurino ali atrás, só que era para o momento que eles iam entrar. Então, isso criava uma expectativa no público. Também acontece isso, né? Na arquitetura também acontece isso. Na arquitetura também acontece isso, porque você faz separação de espaços, né? Com a luz, né? Ontem a gente estava conversando com a Bia aqui e ela estava falando isso, o quanto a luz ela tem um papel fundamental para separar espaços, para dar significado, para, enfim. Exato. Aqui, é exatamente isso que você está falando e que eu estava dizendo, tá vendo? Dentro do espaço cênico, a luz, né? Porque isso daqui, gente, é arquitetura. Isso aqui é totalmente arquitetura. Né? Eu estou usando aqui as paredes quadradas aqui para delimitar o espaço, né? A luz azul, ela está só dentro desse espaço, só dentro desse quadrado. Fora, você tem só essa luz, né, mais focada, que é justamente para limitar o espaço onde acontece o lúdico e o espaço onde acontece o real, vamos dizer assim, o que está acontecendo no tempo real, entende? Então, luz de teatro e luz arquitetônica, elas estão muito ligadas, né? Era a minha próxima pergunta para você, que eu ia te perguntar o que você encontra de grande diferença em termos teóricos entre um projeto de luz para interiores, por exemplo, para arquitetura, ou para espaços públicos, para cenografias como teatro. Qual é a diferença ou semelhança? Não sei, os dois. Na verdade, elas são muito semelhantes, e, na verdade, a parte prática é que você vai ter uma diferenciação. Na teoria, ambas vão trabalhar com as mesmas configurações de cálculo de luz, de reflexo, mas no teatro, né, vamos falar assim, tipo, a gente tem mais elementos, né? Você tem um elemento humano que faz toda a diferença. Né? Quando você ilumina a arquitetura, o elemento humano, ele é aquele que vai ver, basicamente, né? Ele é aquele que vai sentir, que vai ver, que vai absorver aquilo que você está fazendo, certo? Mesmo que você esteja iluminando espaço que você sabe que vão transitar pessoas, ou que você quer dar destaque para pessoas que vão transitar por ali, né? O teatro já não. O teatro, a luz, ela faz parte da dramaturgia. Ela vai contar uma história, além dessa parte arquitetônica. Então, você vê, a arquitetura está ligada com o teatro totalmente, né? Você tem os mesmos elementos, você tem as mesmas teorias, basicamente, só que você tem mais elementos para você trabalhar a luz, você tem mais elementos para você criar e mais elementos para você conjugar esses espaços, né? Eu vou chegar lá, eu vou dar um pulo aqui, que aqui é o show, tá? Aqui é a gravação de um clipe, tá, de hardcore, que você tem aí uma luz estourada e agressiva, porque faz parte do contexto, né, e um palco nu. Então, assim, você não tem aqui absolutamente nada de elemento arquitetônico, vamos dizer assim, de matéria, né? Você tem só um palco como arquitetura e é isso que eu falo, o elemento humano. Então, o teatro, ele trabalha muito com essa essência,
tá? O espaço vazio, ele diz muito, né, pro teatro. Tanto que a gente chama de caixa preta a parte do palco. E aqui o último show que eu fiz, que é da Eva Vilma, que aí já entra uma luz mais de show mesmo, que você tem moving light, e aqui eu coloquei porque é interessante, os elementos cênicos que você tem como parte da arquitetura. Então você tem um piano que muda totalmente o contexto do espetáculo, muda totalmente a visão que o público vai ter daquilo. Iluminar um palco desse, por exemplo, a Eva Vilma ali no meio, o violão do lado, sem um piano, é totalmente diferente quando você tem um piano ali funcionando, com o William ali tocando. O piano, ele reflete luz, então automaticamente você tem que considerar isso no seu trabalho, né? Mesma coisa o violão. E aqui também tem um outro elemento que entra muito no teatro e na arquitetura, que é a projeção. Então, quando a gente vai falar de arquitetura, né, vai falar de trabalho de iluminação, hoje a gente tem que considerar muito as projeções, porque hoje as projeções, elas estão literalmente sendo impressas em prédios, em espaços cenográficos, arquitetônicos, tanto para comunicação visual, como para decoração, como elemento mesmo estático, né, elemento que vai ficar ali impresso na arquitetura. Então, quando você vai fazer uma iluminação, que você tem esses elementos, você tem que considerar tudo isso antes de você começar a criar, antes de você começar a expor o seu trabalho ali, para não cobrir aquilo que está sendo feito na projeção, né? E também você não perder a sua criação, porque essa parte de você entrar num bem bom ali com a projeção é uma das partes mais difíceis da iluminação, porque as duas brigam muito. Não tem como. Isso, porque a partir do momento que você imprime uma luz em cima de uma projeção, você apaga a projeção. Então, nesse caso, o conhecimento de cor, de relação de trabalho de frequência de cor, de conjugar as cores certas, faz muita diferença mesmo. E aqui nesse caso da Eva Vilma, a gente teve uma parceria muito legal com o Eduzal, que fez essas projeções. A gente trocava muito, né? A gente trocava muita informação e a gente conseguiu chegar nesses elementos. Bom, aqui eu vou passar para a segunda parte. Você trouxe, primeiro que você trouxe possibilidades, uma coisa que sempre perguntam para a gente, assim, se eu faço o curso de design de iluminação, ou se eu quero começar, quais são as áreas do mercado de trabalho que eu posso trabalhar? Então, acho que você já trouxe isso, que para além dos interiores, para além, você tem show, você tem teatro, você tem espaços públicos, então o design de iluminação, ele tem muito campo de trabalho, né? Até porque a luz é uma coisa muito difícil de se dominar, então acho que você já trouxe várias coisas aqui. Eu não acho difícil, não. Eu acho que que tem muitos elementos. Acho que tem muitos elementos, né, da iluminação, e parece difícil, mas é igual dirigir um carro, né? Se você se foca naquilo, você vai, e uma hora você vai fazendo naturalmente, né? Você nem precisa mais se preocupar. Em relação à luz e espaço, aqui eu fiz algumas considerações, que na arquitetura, por exemplo, você pode trabalhar a luz natural, né? A arquitetura, ela tem esse diferencial que no teatro, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com luz natural, é muito difícil, porque automaticamente, quando você tem a luz natural, você acaba perdendo a sua luz artificial, muitas vezes, porque o escuro, né, a falta de luz é que vai gerar, por exemplo, você vai usar uma luz colorida num palco montado numa praça, né, durante o dia, morreu. Entendeu? Morreu. O Vitor fala bastante sobre isso no curso, sobre como conciliar o artificial com o natural nos espaços, né? Em espaços que são possíveis à luz natural, como é que eu concilio a luz natural com o artificial? A gente tem bastante sobre isso no curso também. É legal isso. E na arquitetura, você tem essas intervenções essa luz indireta, né, que a arquitetura gosta muito de trabalhar, eu acho muito legal também de trabalhar isso artisticamente no teatro, que ajuda, principalmente quando você tem uma luz natural ali intervindo, que você tem uma luz indireta, porque a luz direta já vem de fora. Ela já é uma luz que tá vindo ali, né, do sol ou de algum elemento externo, né? Deixa eu passar aqui.
Aqui é um exemplo de arquitetura dentro de um show, e a arquitetura mesmo, tá? Essa parte verde aqui, tá? São 2 pilares, isso aqui é na FAP, isso aqui foi o What a Girls Are Made Of, que foi um festival da cultura inglesa em 2018, se eu não me engano. E aqui, ó, o fato de você iluminar os pilares, você já ganha com a arquitetura, dentro de um espaço em que o material humano, como eu estava falando, está trabalhando, ali você tem bateria, só que automaticamente a arquitetura, ela dá uma outra cara. Se você deixasse esses 2 pilares apagados, vocês iam ver que ia ficar uma coisa meio xoxa, ia ficar um show como qualquer outro. A partir do momento que você ilumina isso, você ganha o espaço. O espaço fica maior, o show fica maior, os elementos cênicos ficam muito mais aparentes. Todo mundo ganha. E aqui um grande diferencial do teatro, que muitas vezes em arquitetura, isso é trabalhado de formas diferentes, né? Você tem lugares diferentes trabalhando isso, e você tem tecidos e você tem camadas, tá? Então, no teatro, a gente trabalha muito com texturas. Então, você tem cortina, você tem madeira, você tem linóleo que é esse chão preto, tá? É um borrachão preto que coloca no piso. Você tem ali atrás, aqui, ó, no ciclorama, que é esse tecido branco aqui atrás. Então, você tem uma iluminação azul que funciona como um contraluz, como uma luz indireta para a cena. Então, você tem vários elementos, né, de figurino, que a partir do momento que você joga uma luz, ou você faz ele se destacar, ou você faz ele morrer. Então, todos esses elementos, todas essas camadas dentro do elemento cênico têm que ser consideradas. Na arquitetura, você tem esses elementos também, mas eles são trabalhados de outra forma, porque geralmente eles são estáticos, né? Você não tem essa movimentação que você tem no teatro. Porque no teatro você tem isso acontecendo o tempo todo, entrando e saindo. Aqui eu trouxe alguns exemplos, gente, de palcos, tá, de teatro que a gente tem, os mais comuns. Então, esse daqui, ó, é o que a gente chama de arena, tá? Essa parte do preto aqui, ó, tá? É a parte da onde acontece a cena, e essa parte em volta é onde a plateia assiste, né? Arena, o pessoal pensa muitas vezes que é só redondo, mas não, você tem exemplo triangular aqui, tá? Então, aqui você tem o contrário, né? Teve um show, não lembro de quem que foi, acho que foi do Phil Collins, que ele trabalhou esse tipo de palco aqui. E aí você tem um semicircundante, tá? Só que aqui a plateia fica no meio, e o que acontece fica em volta. E o que acontece, gente? Esses espaços, né, essas arquiteturas diferentes, você tem que trabalhar a luz de forma completamente diferente. Como é que você faz uma luz frontal num palco redondo? Entende? Uhum. Então, isso modifica a sua configuração de iluminação e a sua criação, né? Porque você precisa ter muito mais elementos para trabalhar os ângulos de iluminação, porque senão, em algum momento, alguém vai ficar no escuro. Que é aquela velha história, o ator, né, é a mesma coisa o ator. Como é que o ator fica de frente para todo mundo num palco de arena? Não fica. ele nunca vai ficar de frente para todo mundo. Então, a mesma coisa a luz. Você nunca vai ter uma geral frontal, que é uma luz, né, branca, frontal, para todo mundo. Você pode até tentar criar isso, mas em algum momento alguém vai ficar no contraluz. Então, a arquitetura dos espaços também vai mudar a iluminação. Então, você tem que considerar todos os elementos arquitetônicos antes de você criar a sua luz, né? Tanto a altura do pé direito, a altura das varas que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar dentro do espaço arquitetônico, você tem que considerar o pé direito, a incidência de luz, o ângulo de luz, a abertura do refletor que você vai usar, se é uma par 30, 32, par 64, enfim, você tem que considerar ângulo e distância, porque isso vai afetar totalmente a incidência de luz e vai afetar totalmente também o quanto ela vai refletir e o quanto ela vai iluminar aquilo que você está querendo iluminar, seja um objeto, uma parede, ou criar um efeito. Você pode criar riscos, né? Você pode criar vários efeitos com a luz, né? Esse espaço aqui é um espaço multiuso. Isso um pouco, Lelê, também no curso. A gente fala como que a gente avalia a influência das cores de piso, de parede, testa equilíbrio de luz e sombra, se eu uso uma luz suave, se eu uso uma luz dura. Então, tem bastante sobre isso também. Como é que eu avalio a influência do ambiente para usar a luz certa, né? Para usar a luz correta nesse espaço. E
E as arquiteturas dos espaços, elas vão influenciar muito na difusão de luz também, né? Dependendo da arquitetura do espaço, se você tem espaços que são muito quebrados, a difusão de luz, ela não vai acontecer de forma fluida, ela vai quebrar. Então, talvez você tenha que trabalhar com refletores separados, mais separados, sabe? Com ângulos diferentes. Não todos no mesmo ângulo, porque eles vão acabar quebrando, vai acabar criando sombra. Então, cada arquitetura, né, que você vai trabalhar, você tem que considerar esse tipo de incidência de luz, de fluidez, tá? Perfeito. Aqui a gente tem os dois também bem comuns, tá? Aqui no Brasil a gente tem esse daqui que é o teatro italiano, né, que é o mais conhecido, eu acredito que seja o que mais tenha no Brasil. Esse daqui é o elisabetano, que você tem a plateia meio que fazendo um U, né, em volta do espaço cênico, tá? A parte escura aqui é o espaço cênico onde os atores ficam. Então aqui, por exemplo, ó, se você for trabalhar, você tem que pensar que você tem que criar uma luz lateral, né? Você não cria uma luz só frontal aqui, você tem que criar uma luz lateral também, porque em algum momento alguém vai estar aqui e você vai ter que iluminar, mesmo que seja lateralmente. O italiano talvez seja o mais fácil para quem vai começar, porque ó, vocês podem notar que de qualquer ângulo a plateia vai sempre olhar para frente, ela vai sempre estar olhando, né? Os atores vão sempre estar frontais para a plateia, tá? Então até por isso que é um dos palcos mais utilizados, porque ele facilita muito para quem vai criar luz. Diminui a possibilidade de criação também, assim, porque quando você tem espaços mais alternativos, você pode brincar mais, né? Só que você também erra mais. Mas, assim, abre possibilidades, né? Que eu acho mais gostoso. Eu gosto de espaços alternativos, underground, por causa disso. A gente erra mais, mas a gente brinca mais também. Perfeito. Aí, aqui, deixa eu passar. Aqui é um exemplo, gente, esse aqui foi um espetáculo lá no Centro Cultural São Paulo. Aqui, vocês podem ver uma luz do Centro Cultural, a cena acontecendo, e aí eu quero que vocês acompanhem, porque o que vai acontecer? Esse ator ele vai descer com o público, e aí, quando chega embaixo, nesse porão, igual eu estava falando, né? Aqui, ó, já muda completamente a cena. Aqui o público ele vai ficar de pé, ele vai, né, se posicionar em volta do ator aqui, da cena que está acontecendo, porém, você tem uma luz a pino, você tem uma luz frontal, e ali atrás, só esperar a câmera parar aqui, ó, tá vendo ali atrás, ó? Aqui você tem um ator, você tem uma cena acontecendo aqui, uma luz indireta para quem está vendo aqui. Mas para esse ator, essa luz é direta, essa luz ela é uma luz frontal. Então, um dos elementos do teatro é esse, né? Que você tem essas possibilidades de, com a mesma luz que para alguém aqui vai ser uma luz indireta, para o ator que está ali vai ser direta. Aqui já abre espaço, dali o pessoal anda e vem para uma plateia em L, tá? Aqui tem público sentado em L, então tem público aqui, né, embaixo aqui, e tem público ali na lateral onde vocês viram. E olha aqui, ó, aqui você tem um espaço gigantesco aqui atrás, tá? E a iluminação, para esse espaço, como é que ela funciona? Você não tem o que a gente chama de simetria, tá? Geralmente, quando a gente pensa em iluminação de teatro, a gente pensa em simetria. Mas em alguns espaços, a assimetria que vai fazer a diferença para o espetáculo. E nesse caso, as cenas aconteciam em diferentes pontos do espetáculo, então não adianta você criar uma luz, vamos dizer, padrão simétrico. Você tem que quebrar essa luz. Você precisa criar elementos diferentes da iluminação. Igual na arquitetura, se você tem uma arquitetura que tem vários elementos quebrados, você não vai criar um projeto em que você tem uma simetria, né, perfeita, porque não vai funcionar. Você precisa quebrar esses espaços, você precisa quebrar a luz. Então, olhando, parece meio estranho, porque você olha e fala, nossa, tá desafinado, tá, né, a luz tá torta, mas quando você olha o objeto de cena, você olha a arquitetura, você olha o que está acontecendo, você vê que faz muito sentido e que funciona para aquilo, né? Então, eu trouxe esses exemplos para vocês verem como que a arquitetura muda, né, o espetáculo, né, muda o que está acontecendo ali dentro. E aqui um grande exemplo que é incrível, que assim, a Pina Bausch, para quem não conhece, ela é uma coreógrafa maravilhosa, ela é incrível,
E o que eu gosto dela é que ela traz elementos muito simples. Então, aqui, ó, a gente tem uma pedra, tá, no meio do palco, não sei se vocês conseguem ver bem, mas é o único elemento da cena. Você tem um palco nu, e o único elemento da cena é uma pedra. E você tem os atores com seus figurinos, água, né, e o corpo, né. Então aqui eu chamo de arquitetura do corpo na luz, né, porque quando a gente vai trabalhar com a luz cênica, a gente precisa considerar o corpo, né. Não só o corpo como objeto, mas o corpo em movimento. Então, no caso da Pina Bausch, que é um grupo, dança, né, ela trabalha com dança, e ela trabalha com esses elementos, você vai trabalhar com água, por exemplo, para você iluminar a água, da mesma forma que você vai pensar numa arquitetura que tenha elementos de água, por exemplo, eu vou dar uma dica, nunca ilumina de frente, tá? Então, você nunca ilumina do ponto da onde as pessoas vão ver de frente. Se eu estou aqui e eu vou iluminar o ponto lá, você não ilumina assim, porque você vai fazer simplesmente desaparecer. Você precisa ter ângulo, você precisa ter diagonal para você fazer aparecer, tá? Porque a luz ela vai bater e vai voltar, ou ela vai atravessar e não vai aparecer. Então você precisa fazer isso aqui, ó, com a luz. Você precisa criar um ângulo diagonal para você ter esse efeito que vocês estão vendo aqui nas fotos, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, não tem luz frontal nesse bailarino, entende? Para que apareça isso daqui, você tem que ter muito cruzado, luz cruzada, luz cruzada, luz cruzada, tá? Aqui, ó, falando do mercado de trabalho agora, pode entrar nisso já, Jéssica? Por favor, eu ia te pedir para a gente entrar nisso sim. Quais as possibilidades desse mercado de trabalho? Tá, eu coloquei primeiro aqui o mercado de trabalho nas áreas de cênicas, tá? Então, aqui, ó, a gente tem o designer, né? Na área de cênicas, gente, as coisas meio que se misturam, tá? O designer, raramente ele vai ser só designer, tá? O designer de luz, nas áreas cênicas, ele tem um conhecimento de técnico, tá? Ele tem conhecimento, muitas vezes, de produção. Muitos designers de luz, eles também produzem, tá? Porque é necessário, não tem como, e tem um conhecimento prático muito grande, tá? Nas áreas cênicas, você precisa ter um conhecimento prático, tá? Então, você pode começar criando, né, o seu projeto de luz como designer, né? Você tem a área de operador, tá? Que é muito comum. Eu comecei como operador, eu comecei operando espetáculo, eu não criava logo de cara, né? Então eu colava com algum iluminador, falava, opa, me põe aí para operar espetáculo, aí arrumava um trabalho, ia lá e operava, né? Então você tem o programador, que é aquela pessoa que vai trabalhar na mesa, no console, que vai trabalhar programando a mesa, criando cenas, junto com o iluminador, tá? Muitas vezes essa parte programadora é o iluminador mesmo que faz. Mas em algumas produções maiores, né, geralmente internacionais também, eles trabalham de forma separada. O técnico, que é aquele cara que é o resolve tudo, que tem que ter o conhecimento de todas as outras áreas. Então, o técnico, geralmente, ele tem conhecimento de iluminação, ele tem conhecimento de operação, ele tem conhecimento, enfim, de produção. O coordenador, que é aquela pessoa que vai coordenar a equipe, que vai coordenar as pessoas que vão trabalhar, seja técnico, seja o programador, ele que vai orientar. Parte de logística, tá? Pode ser aí que tem alguém que goste dessa área, também é uma área que necessita muito nas áreas de iluminação, porque muitas vezes você trabalha com N equipamentos, com caminhões, sabe, com gente indo e vindo, então a área de logística é uma área que precisa muito também. A gente tem o produtor, que é aquele que só fica com os problemas nas costas, apesar que tem gente que gosta, porque assim, o produtor é aquele que todo mundo vai falar com ele quando dá um BO, tá? O produtor é aquele que resolve tudo na parte, né, fora palco. Então vai todo mundo correr para o produtor. E o diretor? O diretor aqui, gente, eu coloco como diretor artístico, diretor técnico, diretor de cena, enfim, tá? Você tem N possibilidades dentro dessa área. Na área de arquitetura, de atuação, você pode fechar a sua área de conhecimento, então você pode se especializar
na área de fachadas, que é criar esses espaços, né, de impacto visual externos, por exemplo. Você pode ir na parte de decor, que é a parte de decoração, né? Então, essa parte de decor, gente, eu estava falando com uma amiga minha, que ela falou até que, para quem se interessa, tem um mercado muito grande agora, precisando de pessoas que vão cuidar do quê? Não é, por exemplo, de uma construção inteira. Você vai cuidar só de uma parte. Então, vamos supor, estão construindo um hotel, então você vai cuidar da parte dos quartos, ou do restaurante, ou de uma ala. Então, assim, essa parte de decor, ela vai focada em certas partes da arquitetura. Então, se vocês tiverem interesse em focar nisso, é uma área que está precisando, né? O pessoal estava comentando. Comércios que a área de iluminação, de light design, ela é nova, vamos dizer assim, né? Não faz muito tempo que ela vem sendo propagada aí, né? Então, ela é uma área nova. E no Brasil, ela demorou um pouquinho para chegar. Lá fora ainda, né, o pessoal procurou bastante, mas aqui no Brasil demorou um pouquinho para chegar. Então, agora, muitos comércios, muitos estabelecimentos que antes não tinham essa preocupação, começaram a ter. Então, é uma área que cura bastante a light designer, vocês têm bastante mercado nisso, mesmo com a pandemia, etc. e tal, os comércios estão buscando profissionais nessa área para poder trabalhar, né, para poder melhorar, porque como é que funciona o light design para esse foco, esse nicho de mercado? Você vai trabalhar para melhorar o aspecto não só do ambiente, mas também dos produtos que essa pessoa está vendendo. Se você vai trabalhar, por exemplo, com restaurante, se você vai trabalhar com roupa, você tem diferentes tipos de iluminação que você precisa fazer, né? Então, você tem conhecimento nessa área, você faz o comércio, eu vi lá índices que as pessoas, às vezes, têm um ganho de 20%, 30% na venda, só de melhorar a iluminação do local, só de criar uma iluminação prática para melhorar o produto, por exemplo. Então, para quem aí tem interesse, é uma área que vale a pena. Hospitais, né, que não preciso nem falar, né, o hospital, ele tem uma questão muito séria aqui. O hospital, ele precisa de uma luz prática, ele precisa de uma luz direta ali para quem está trabalhando, mas ao mesmo tempo, para os pacientes, para quem chega, para os enfermos, você precisa dar um pouco de conforto. Então, é uma área que é bem legal para pesquisar, porque é uma área que necessita muito desse olhar de quem estuda, porque a gente sabe, né, que os hospitais, tem muitos aí que não têm a mínima preocupação de criar esses ambientes, principalmente para os enfermos, né, e nem para os médicos também. Às vezes os médicos trabalham em situações bem difíceis, então vale a pena fazer esse estudo em cima de hospitais. Indústria também está mudando bastante, né? As indústrias, elas estão cada vez mais trabalhando com automação. Então, a área humana é muito interessante, que a área humana está ficando mais humana. A gente está saindo da era Ford, né, industrial, dentro das indústrias, indo para uma área mais humana. Então, mesmo as pessoas que trabalham em indústrias, já não tem mais essa pegada de industrial. Criar ambientes em que as pessoas se sintam melhores dentro da indústria também é uma área que vocês podem buscar aí, que vai ter bastante mercado. Escolas também, que é uma área que não tem muito esse estudo, essa preocupação. Algumas escolas têm, lógico, preocupação em trabalhar a parte de iluminação, de light design, mas quando a gente fala de espaços públicos, a mesma coisa, né? Eu colocaria até os dois aqui no mesmo lugar, né? Escolas e espaços públicos no Brasil, a gente tem um déficit muito grande de estudo de iluminação para melhorar o ambiente, para criar ambientes mais confortáveis, mais generosos visualmente. E, por fim, e que engloba todos os outros, é a parte eco, que é a parte que vai cuidar de meio ambiente, né? Recentemente eu vi um projeto de um sueco que ele tinha lançado umas iluminações para um parque lá na Suécia, e a galera caiu matando, porque ele fez, o projeto dele ficou lindo, você olha as fotos, é maravilhoso, porém, e os pássaros, entende? Porque os pássaros começaram a mudar o período deles de trânsito, né, que eles têm toda aquela parte de viajar, voltar e tal, e de dormir, né, os pássaros descansam, e a partir do momento que ele colocou essa iluminação, os pássaros foram se evadindo do parque.
Então, isso criou um problema sério ambiental. Então, assim, é interessante também pensar nessa parte. Tem a parte também de criação, para quem gosta de tecnologia, para poder estudar os tipos de lâmpada, lâmpadas econômicas, porque mesmo a gente falando de LED, a gente tem lâmpadas LED com uma eficiência melhor, uma eficiência menor, né, com um equilíbrio de luz maior, um equilíbrio de luz menor, né? Então, para quem quer trabalhar nessa área, é muito interessante também de pesquisar essa parte de tecnologia com vistas a meio ambiente também, tá? Perfeito. E aí vai entrar na parte que a Jéssica estava falando antes, que é a parte dos softwares, que aqui é a parte divertida da coisa que, infelizmente, quando eu estava aprendendo, não tinha. Eu não tinha um sofri curso para se pouco. aprender, né? Não tinha o software, não tinha o software. Ah, não, era pior, não tinha o software. Não tinha. Eu aprendi, gente, em mesa analógica. Eu aprendi em mesa que não era nem digital. Era literalmente, eu subia o fader, que é o potenciômetro, né? E aí ele mandava energia para o refletor. Ou seja, você não tinha um console digital que você programa, nada disso. E da mesma forma, eu não tinha software 3D. Quando a gente queria aprender alguma coisa, a gente aprendia com os mais velhos, né, com quem já estava no mercado. E ainda é um grande lugar para se aprender, tá? Você buscar dos mais velhos, das pessoas mais experientes, porque aqui eu vou entrar numa coisa bem legal dos softwares, que é o seguinte: você pode fazer tudo no software, você pode criar, você pode calcular, tal. Nunca vai ser do jeito que você calculou no software, tá? Eu posso afirmar isso com 100% de certeza. Você vai ter um valor aproximado, você vai chegar. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, gente, vocês vão trabalhar com software maravilhoso, só que quando você vai lá na live, né, você vai lá ao vivo para fazer o seu projeto, aquela LED que você tinha planejado não é aquela LED que você tinha planejado. Muitas vezes, por corte de gasto, você vai trabalhar com equipamento inferior. E aí todo aquele cálculo que você fez foi para o espaço. E aí você precisa improvisar, e você precisa recalcular, e você precisa refazer. Só que você não tem mais o software, porque você já está lá. Então você precisa fazer ali ao vivo. Então, é isso que eu falo, a prática vai te dar esse conhecimento, tá? Porque quando você trabalha bastante na prática e você se fiar em pessoas que já trabalham, né, você acompanhar pessoas que trabalham, o seu olho vai ficando treinado. Então, automaticamente, você vai perceber. Então, você, por exemplo, comprou, sei lá, 60 LEDs para iluminar um espaço, e você, batendo o olho, você vai ver que tem ali umas 10 que estão numa temperatura de cor diferente, sendo a mesma LED com a mesma configuração e deveriam estar iguais, entende? Então, você vai saber resolver isso na hora, tá? Então, é muito importante. O software é maravilhoso, tá? Não estou aqui criticando o software de forma alguma, mas é preciso ter esse know-how da prática. Se você não tiver o know-how da prática, nenhum software vai te ajudar, tá? Você precisa ter a prática. Aqui eu coloquei alguns softwares mais usados em arquitetura, e aqui eu coloquei os softwares mais usados em cênicas, tá? Hoje em dia, a GrandMA é um dos consoles mais utilizados. Então, esse aqui é um projeto que eu fiz para o espetáculo chamado Gatão de Meia Idade, com a Leone Cavalli esqueci o nome do ator. E aí a gente, assim, essa luz é do Guilherme Bonfante, tá? Não é minha criação. Porém, quando ele me passou, a gente tinha várias turnês para fazer. E hoje em dia, diferente de quando eu aprendi, você com um notebook, você consegue operar, você consegue criar, você consegue fazer muita coisa dentro do teatro, dentro de show, né? Então, como a gente tinha muitas turnês, o que acontece? Muitas vezes você viaja, então você chega lá e pega uma mesa igual quando eu aprendi há 20 anos atrás, com equipamento de 40 anos atrás, tá? E eu não estou falando isso para exagerar, eu estou falando porque é real mesmo, tá? Então, assim, você já ter pelo menos o console ali no seu notebook funcionando, né, a mesa de luz ali no seu notebook funcionando, é 50% ganho. Então, o software ele vem para ajudar nessa parte. E o 3D, você seguindo as medidas certinhas, é igual eu falei lá atrás, você consegue ter uma base, pelo menos, para você trabalhar quando você for ao vivo ali, quando você chegar no local, tá? Então, assim, invistam nisso, invistam em software, porque é o futuro, tá? Aprendam software, aprendam 3D,
tá? É futuro. Futuramente, Vou te quem não souber... rapidinho. Oi. Me desculpa, vou te Diga. interromper rapidinho. Vou aproveitar a parte do software para a gente, se você quiser dar uma respiradinha para eu dar mais informações para eles do curso, porque é exatamente sobre software. E aí a gente volta num segundo momento com mais perguntas aqui, sua. Tá, legal. Tá bom. Rapidinho, Lele. Se quiser ficar com a gente, eu só vou explicar para eles um pouquinho, porque é exatamente sobre isso que você está falando. Então, para quem chegou agora, gente, o Lele está falando sobre técnicas de iluminação, sobre coisas muito importantes no design de iluminação. E aí, queria contar para vocês o que vocês aprenderiam nesse curso, caso vocês cliquem aí no botão vermelho, que eu aconselho vocês a clicarem e garantir o desconto de vocês. É um curso composto por 8 módulos, 10 horas de conteúdo em videoaulas, executadas com alto padrão de qualidade. E vocês podem assistir esse curso de onde vocês quiserem, do computador, do celular, do tablet, quando e como vocês quiserem. E, além disso, o material fica disponível por até 2 anos para vocês fazerem. Ao longo do curso, o que vocês vão ver? Uma coisa que o Lele está falando muito, que é você executa atividades práticas, que você pode desenvolver no ritmo mais apropriado para você. Mas é muito importante que não é um curso só de teoria, mas é um curso também que tem a prática, pensando que vocês executem projetos na prática, claro. Vocês vão receber também feedbacks individualizados dos tutores para aprimorar seu desempenho em cada atividade. Outra coisa importante que o Lele está falando, que é aprender com quem já está no mercado. Então, a gente tem os tutores que vão dar feedbacks para vocês nos projetos. E, por fim, vocês vão finalizar o curso com um trabalho autoral que vocês podem colocar no seu portfólio depois. Para quem está começando o portfólio, é super importante. Então, fica aí a dica. Você, hoje, aqui nesse webinar, tem 60% de desconto e mais 2 presentes especiais. Que presentes são esses? O nosso curso de SketchUp e V-Ray, para vocês dominarem essa técnica de como mexer nesses softwares. Então, se você se inscreve no curso de Design de Iluminação, automaticamente você ganha o curso de SketchUp e o curso de V-Ray. E também um mês de inglês gratuito na IF English Live, que tem 16 níveis reconhecidos internacionalmente. Então, para quem está aqui, eu aconselho vocês a clicarem no botão vermelho, garantir o seu desconto, os 2 presentes especiais, normalmente software, licença de software e curso de software é muito caro, então vale muito a pena, gente, o curso mais o curso dos softwares. E aí, voltando aqui com o Lele, antes da gente encerrar, vamos lá. O pessoal não dormiu não, né? Não dormiu, tá tudo ok. Gente, eu falo, gente, nossa senhora. Pessoal, comentem aí no chat se vocês quiserem perguntar, se vocês quiserem dúvidas de outras coisas do que ele está falando aqui, pode perguntar no chat. Aqui, ainda em relação ao mercado de trabalho, Jéssica, eu coloquei aqui que aqui a expectativa, né, lógico, que você tenha o seu material, né, que você produziu no 3D, a mesa que você colocou, né, no seu projeto, e a realidade, né, aqui sou eu filmando eu num evento, correndo que nem um louco na sanca, tá? Sanca, para quem não sabe, é uma parte em cima da plateia, onde os refletores muitas vezes ficam colocados e você tem que andar que nem em inglês chama catwalk, que a gente literalmente tem que andar de 4 muitas vezes para poder acessar. E a mesinha maravilhosa aqui, que tem até erro de inglês nessa mesa aqui, que é a realidade muitas vezes que a gente acha no mercado de trabalho. Porém, você está preparado para isso, você fazer, né, o seu projeto, mas saber que você pode encontrar esse tipo de coisa faz toda a diferença, tá? E aqui Perfeito. É uma outra coisa que quem trabalha com light design, né, muitas vezes não tem essa preocupação, né, e é importantíssimo você ter pelo menos uma base do que você vai trabalhar. Então, se você vai trabalhar com iluminação cênica ou arquitetônica também, que utiliza hacks, por exemplo, DMX, né, você vai trabalhar com eletricidade, você tem que saber um pouco sobre como ligar um quadro de luz, como funcionam os disjuntores, eletricidade, etc. e tal, até para você não ficar sempre dependente de um eletricista, de um técnico do local, que muitas vezes você não vai ter, tá? Muitas vezes você não vai ter um técnico ali para resolver na hora o seu problema, e aí pode atrasar o seu trabalho, o seu projeto por conta disso, né? Fazer uma manutenção básica e, aqui, gente, isso aqui não é orgulho nenhum, tá? Isso daqui eu estou mostrando, ó, isso aqui é um pé de galinha que a gente chama para apoiar um refletor. Eu não tinha como fazer isso de uma forma, vamos dizer, segura, não segura, mas assim, de uma forma, vamos dizer, oficial,
e tive que bolar isso daqui, são 3 madeiras com fita Hellerman segurando tudo. Então, o improviso também é necessário em muitas das ocasiões, tá? Desde que você consiga fazer isso de forma segura e que você consiga fazer isso sem botar em risco, né, tantas pessoas quanto equipamento. Tá legal? Perfeito. Aqui não aconteceu nada, tá? Foi super tranquilo. Todos vivos. Aqui eu fiz alguns time-lapses, tá, de diferentes tipos de espaço, né, que tanto na arquitetura quanto em teatro você vai encontrar. Então aqui você tem uma estrutura de um teatro com vara que é vara elétrica, mecânica, né, ou seja, você aperta um botão, ela sobe e desce, você tem uma equipe trabalhando, e aqui sou eu com o Wagner Pinto, que é um iluminador super conhecido aí, a esposa dele, inclusive, trabalha como light design de arquitetura, ela deu, inclusive, uma live ontem, ela fez uma live super bacana. Então, aqui a gente está trabalhando num espaço totalmente alternativo e que a gente tem as instalações elétricas improvisadas em cima do teto, né, no teto do espaço, e refletores que a gente prende, às vezes a gente prendia com madeirinha, segurando a garra, porque não dava o espaço certo, então a gente tinha que apoiar com madeira. Então, assim, igual eu falei anteriormente, você trabalhar em espaços diferentes, com espaços diferentes, você precisa calcular todos esses tipos de situações de forma segura e que você consiga ter o resultado que você precisa de iluminação, tá? Porque o improviso, gente, mesmo na arquitetura, é necessário, tá? Isso aqui vocês estão vendo teatro, mas na arquitetura acontece muito também, né? Não é só para engenharia que improvisa, não, o arquiteto também tem que improvisar. E aqui é uma escola, que eu trabalhei um espetáculo de fim de ano numa escola, que não tem nem instalação elétrica, vamos dizer assim, favorável, porque era uma bagunça ali em cima, tinha que caçar e muitas não funcionavam, e não tinha nem vara, então foram improvisadas madeiras aqui para segurar. Então, assim, a gente tinha que trabalhar com refletores mais leves, porque refletor pesado, que nem esses aqui, os elipsos, né, que são esses refletores mais pesadões, não ia dar para trabalhar nesse lugar. Então, assim, a gente tem que ir se adaptando. Tá bom? Encerrei essa parte aqui e falar de teoria e prática, que é um pouco do que eu falei já, tá? Sim, bora dessa lá. parte de Eu você... até vou pedir para você entrar nessa segunda parte, e aí eu vou te perguntar umas coisas rapidinho, mas aí você pode seguir. Que é se você pode citar para a gente, durante esse tempo que você vai falar, de referências, de estudos, de tendências, técnicas. Sim, sim, vou Se chegar. você pode falar para a gente quais são os maiores desafios para quem está começando, essas coisas. E aí tem uma pergunta no chat que eu já queria jogar para você, para ver aqui. Porque ela é bem técnica. Indo mais para o lado de interiores, tem uma luz específica para quem gosta de ler, tipo 6.000K, 4.500K ou 3.500K, que não prejudique a visão? Olha, isso é interessante, porque depende, tá? Depende muito, porque você... vamos colocar na seguinte situação, tá? Você tem essa luz de 6.000K, quanto mais K, tá? Para quem não sabe, quanto mais para cima, 6.000K, por exemplo, é o mais branco, tá? É uma temperatura de luz mais branca, né? Chega mais próximo ao branco. E quanto mais para baixo, é mais próximo àquela luz halogênia, né? A luz halogênia, que é aquela lâmpada antiga, né? Então você tem aí 2.000, 2.500K. Eu, particularmente, eu gosto de fazer minha leitura com uma luz mais nesse pé aí, entre 2.500 e 3.000K. Tem gente que já não consegue, tem gente que já gosta de ler acima de 5.000K. Para mim, é insuportável. Eu não consigo ficar muito tempo com papel lendo em 6.000K, por exemplo, entende? Então, agora, de prejudicar a visão, tanto uma como outra podem prejudicar. Por exemplo, se te incomodar ler a 3.000K ou 3.500K, você vai estar forçando a sua visão, entendeu? Então, automaticamente, isso vai te prejudicar. Então, se você consegue ler bem a 6.000K, leia em 6.000K, entendeu? Porque entra uma coisa da fisiologia de cada pessoa também, né? A abertura de cada pessoa é diferente para a leitura ou para qualquer outra coisa, né? A abertura de íris, etc e tal, a retina, a percepção da retina de cada pessoa é diferente. Para mim, por exemplo, eu não consigo ler, né? Então, se você se acha confortável, né? Se acha confortável ler
com uma luz mais branca, leia com essa luz mais branca. Por exemplo, quando a gente trabalha com orquestra, a gente vai fazer a iluminação das partituras, muitas vezes tem essa dificuldade, né? Por quê? Porque as partituras a gente tem que iluminar, só que não pode estourar, porque a luz de teatro é muito forte, se estoura, o músico que está ali, ele não consegue ler. E não é só porque a luz incomoda, mas porque ele está tocando, ele tira o olho dali. Quando ele vai voltar o olho, entendeu? Aquilo vai cegar, porque ele estava aqui no espectro mais fechado, e aí automaticamente quando ele for, se estiver estourado, ele não vai conseguir enxergar. Então, tudo isso você tem que considerar, né, quando você vai falar em temperatura de cor. Não tem uma regra, vamos dizer assim, que prejudicar ou que vai causar danos à visão, né? Para cada pessoa pode ser diferente. Então, se você tiver uma visão que comporte ler a 6.000K, leia a 6.000K. Eu não consigo. Eu me incomodo. 5 minutos eu já fico incomodado, né? Então, agora tem gente que não lê, 3.500K já fica muito escuro, né? Ela já dificulta a visão, tá bom? Posso continuar aqui, não? Por favor, mas só um comentário. Eu acho que isso que você falou é importante. Uma dos conceitos que a gente trabalha no curso é identificar, claro, as luzes mais corretas, mas também identificar, que isso é bem importante também no design de interiores, é a preferência do cliente. Eu posso até ter uma luz que preferência nesse sentido. Para mim não rola isso, para o outro rola isso. Então, como é que eu identifico e uno a técnica, né, ao que o cliente também está dizendo para a gente, né, ao ouvir. Por exemplo, que nem você pega restaurante, por exemplo. Tem restaurante que trabalha com uma luz mais, né, mais 3.500K, por exemplo, né, uma luz mais amareladinha, uma luz mais, né, fechadinha, com foquinhos. Só que aí, pegou o cardápio, aí quem confeccionou o cardápio com uma letra absurdamente difícil de ler e escuro. Então, como é que você faz esse jogo? De repente uma solução é você colocar um outro ponto de luz ali para a pessoa poder, de repente, fazer isso aqui e ver o cardápio. Ou você conversar com o dono do restaurante para que o dono do restaurante mude o cardápio. Enfim, você tem N formas aí de você pensar como solucionar isso, não só na iluminação, mas também no bem bom ali de conversa com quem é dono. Que nem você falou, vai muito de gosto, né? Vai muito de gosto e vai muito do que o cliente quer. Então, assim, fora esses espaços que a gente falou de hospitais, etc. e tal, que precisam ter uma luz prática, né? Você precisa ter uma luz ali que seja funcional mesmo, né? Para o exercício da função da pessoa. As outras vai muito do que o cliente quer e daquilo que você pode oferecer sem causar danos à visão ou prejudicar o espaço do cliente. Total. Perfeito, Lele. Arrasou, pode Vamos seguir lá? aí. Vamos lá, bora. Bom, aqui eu coloquei alguns exemplos de vivência técnica, aquilo que a gente já falou, que aqui nós temos as teorias, então a gente tem comprimento de onda, espectro de luz, né, das cores, que tudo isso vocês aprendem nos cursos e tal, né, volumetria, aí você vai para o 3D, projeta, só que aí, ó, aquilo que eu falei, quando você chega para montar, você tem isso aqui. E aí, todo o seu cálculo vai para o espaço se você não tiver uma vivência técnica para entender o que esses refletores aqui vão fazer dentro do seu projeto, tá? Aqui, sobre espaços, aquilo que você me perguntou, Jéssica, de espaços indoor, espaços públicos, eu já fiz, por exemplo, virada cultural, que a gente tinha que montar o palco em 2 horas, não que 2 horas, 1 hora, 60 minutos. E esse palco, a gente não tinha absolutamente nada do que a gente tinha planejado de iluminação, a gente tinha que improvisar a luz, criar a luz do espetáculo e ainda lidar com a iluminação da cidade, né? Então, isso falando de espetáculo noturno. Quando a gente vai para o dia, é aquilo que eu falei, quando você está de dia, esquece. A luz do sol, a luz do ambiente, ela que vai mandar. Porém, como que a gente lida com isso? E esse espetáculo aqui, ó, dessas 2 meninas aqui, chama Histeria, tá? Esse espetáculo é uma das coisas mais incríveis que eu vi, porque o diretor e o pessoal, o coletivo, né, que criou o espetáculo, eles decidiram fazer o espetáculo sem absolutamente luz nenhuma.
Então, isso daqui foi num espaço abandonado, uma casa abandonada, e aí você entra nessa casa, senta em volta, né, como se fosse uma arena da área cênica, e a luz do dia é que fazia o espetáculo acontecer. Então, assim, elas iam ocupando os espaços e a iluminação era totalmente do dia. E eu tive a sorte que o dia que eu fui assistir, tinha uma cena que uma das meninas pulava para fora da janela, né? Ela saía pela janela no momento que falava assim, está chovendo lá fora, e choveu no momento que ela saiu. E foi uma das coisas mais absurdamente assim que você falou, cara, como é que pode? Parecia que eu achei que tinha algum mecanismo para fazer chover, mas não, tinha chovido mesmo, no momento que a cena de chuva acontecia do lado de fora. Então, aqui você tem também uma ideia, né, de como que a arquitetura e o uso da arquitetura, né, pode favorecer mesmo espaços que você não tem iluminação nenhuma, a não ser a iluminação do dia. E aqui é uma luz do Wagner Freire, que eu trabalhei com a Beth Coelho, que é um espetáculo chamado Carta de Amor para Stalin. A gente tinha esses painéis quadrados aqui, esses painéis quadrados, gente, eram feitos de tecidos e tinham projeções, tá? Eram 3 projetores que faziam projeções nesses quadrados. E vocês estão vendo essas sombras? Todas essas sombras foram pensadas, né? Então aqui é mais uma coisa para se pensar, quando você tem elemento de projeção junto com a iluminação, tudo conjugado, funcionando de forma harmônica, né? E funcionando como cenário também, porque ali, no caso, a arquitetura do cenário, a cenografia, ela funciona também como uma arquitetura cênica. A luz funciona como uma arquitetura cênica usando a cenografia, né? Porque essas sombras, elas parecem objetos dentro do espaço cenográfico. Então você cria ali, com as sombras, você cria possibilidades. E falar uma frase que o Wagner, quando a gente estava afinando os refletores para criar essas sombras, ele falou para mim, ele falou assim, Lelê, é incrível como o óbvio funciona, né? Eu falei, é verdade. Então, assim, uma luz que você de repente olha e fala, cara, que genial, às vezes é uma coisa mais óbvia possível, né? Porque você criar sombra com um cenário é óbvio. E ele mesmo falou, ele falou, cara, é incrível como o óbvio funciona. Vou precisar que a gente Aqui é dê um só uma processo... aceleradinha agora. Não precisa ser muito, mas para a gente não passar muito Vou das acelerar. 8h30. Tá bom, vou acelerar. Aqui a gente tem só um processo de criação, tá? Então, o processo de criação, basicamente, você tem, né, de teatro, tá? De show, você tem a proposta. Dentro da proposta, a gente tem estudo de referências, tá? Esse estudo de referências são as referências do espetáculo, tá? Não é o meu estudo de referência. Então, quando você tem um cliente que te dá uma proposta, você vai estudar quais são as referências para aquele cliente, né? O que ele quer trabalhar, né? O que ele quer dizer com a sua luz, né? Com o espaço que ele tá criando. Avaliação técnica do espaço. Então, você tem que ter uma avaliação técnica para saber como você pode desenhar essa luz, ou como você pode criar a luz dentro desse espaço. E o diálogo com as áreas criativas, que nem eu falei, muitas vezes você tem diálogos com o pessoal de projeção, você vai ter outras intervenções técnicas dentro desse espaço que não só a iluminação. Então, você precisa ter esse diálogo para você poder criar o seu projeto dentro dele, tá? Então, aqui tem alguns esboços que eu fiz, aqui o ensaio, tá? Esse ensaio é bem basicão, foi na casa da Eva, a gente testando ali algumas projeções, e a gente ia conversando e anotando. Depois vem o esboço de luz, né, de desenho de luz, quando aí a gente toca ideia com a direção para ver o que a gente pode criar. O acompanhamento de processos, porque durante o tempo que você está fora, os atores muitas vezes, né, ou no caso da arquitetura, quando o pessoal está conversando, né, o seu cliente está conversando sobre coisas, muitas vezes ele está criando coisas ali, está adicionando elementos. Então é sempre bom você estar em contato para saber, de repente o cara resolveu colocar uma tela de LED gigantesca, sabe, no fundo do espaço dele, e aí você tinha pensado em colocar alguns spots ali para você fazer uma iluminação numa parede de tijolinho. Ferrou, entendeu? Então você sempre tem que estar trocando ideia com as áreas criativas, tá, dos projetos, acompanhamento dos processos, o mapa de luz, tá? No caso das cênicas, a gente cria o mapa de luz, que é o mapa de palco com os refletores e o posicionamento. Aqui é um projeto que eu fiz de uma ribalta para o show, né? As lampadinhas que a gente ia usar, alguns desenhos que eu fiz para esse projeto. E
Aí vem a pré-produção técnica, que é quando a gente realmente bate o martelo e fala, ó, vamos fazer. E aí a gente tem os ensaios e gravações de mesa, e a realização e a estreia, que já é o espetáculo pronto, ou quase pronto, né, porque nunca estreia pronto, e, e, aí, e aí vai para a alegria. Aqui são alguns estudos, tá, pessoal, que eu fiz desde o começo. Eu comecei aqui, eu gosto muito do Adolf Appia, não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem, seria legal vocês estudarem, porque muita coisa de iluminação parte daí, tá? Ele criou essa direção de iluminação para a cena, tá? A gente tem aqui o Gordon Craig, né, um francês também, que criou essa parte de encenação, e isso, pessoal, apesar de ser de teatro, de ser uma coisa de estudos teatrais, isso mudou, inclusive, arquiteturas, tá? Isso mudou movimentos arquitetônicos, porque a iluminação muda a arquitetura, tá? A iluminação muda bastante a arquitetura. Aqui tem Peter Brook, que ele trabalha com pouquíssimos elementos, e a iluminação é basicamente... ele até gosta de falar que ele gosta de trabalhar com um ponto de luz apenas, que foca na cena, tá? Então aqui você tem o Hamlet dele, aqui você tem Carmen. Aqui, não preciso nem falar, Maneco Kinderé, super conhecido iluminador, que trabalha tanto em cênicas quanto em arquitetura, como light design, que também a criação, tá, pessoal? Existe o lighting design, e o light design, que essa diferenciação, muita gente não sabe, mas um é aquele que vai fazer a parte de design dos espaços e da criação dentro da arquitetura. O outro é aquele que vai criar objetos de iluminação, né, aparelhos de iluminação, tá? Então, o Maneco Kinderé, além de trabalhar muito nessa parte cênica, trabalha também com essa parte de light design. O nosso curso é sobre que faz o desenho da iluminação, é o designer de iluminação. É o lighting designer. Isso mesmo. É o lighting designer. Isso. E aqui é uma referência muito pessoal minha, que eu trouxe para vocês, tá? Não se assustem, mas eu estava numa pesquisa sobre coisas nórdicas e tal, e esse pintor é sempre uma referência para mim, para alguns espetáculos, que é o Theodor Kittelsen, e lógico, Stanley Kubrick, que eu sou apaixonado. Então, assim, eu trouxe isso, pessoal, para vocês verem que as inspirações, elas não precisam vir somente de coisas que você está estudando, por exemplo, de arquitetura. Você pode trazer da música, você pode trazer de várias fontes diferentes, tá? Para trabalhar cinema, fotografia, tudo serve quando você vai criar, tá? E os meus estudos atuais, que eu estou fazendo em cima de console, que é a GrandMA, em cima de softwares em 3D, né, que trabalha muito com arquitetura, muito parecido com CAD. As revistas, publicações que eu costumo seguir, né, a Backstage, que é uma revista super conhecida de teatro, de cênicas, a Lume, a Stage, que é internacional, mas tem várias publicações online aí que dá para vocês seguirem. Você arrasou nas referências, maravilhoso. Deu uma corridinha aqui porque eu falo demais, gente. Não, mas você arrasou nas referências, acho que deu para pegar super, arrasou muito. Ah, que bom. Você quer finalizar essa parte? Não, era só isso mesmo. Era só isso. Se tiver alguma pergunta aí, se o pessoal tiver pergunta, quiser fazer. Tem gente batendo pau aqui no chat, o pessoal falando legal. Valeu. Eu acho que, Lele, obrigada, assim, foi muito legal, acho que você trouxe muito conteúdo, tipo, muito mais do que eu esperava, assim, foi muito legal, muito divertido mesmo acompanhar, acho que você trouxe muitas referências muito importantes, assim, que é bom as pessoas terem em mente, então foi um prazer ouvir a sua história, suas dicas, assim, de verdade, muito feliz mesmo. Queria agradecer também quem ficou com a gente nesses 3 dias de maratona, né, você está no 3º dia, mas foram 3 dias aqui, então agradeço a todo mundo que ficou até agora com a gente. Queria dizer para vocês que sempre, todos os dias de maratona, inclusive esse, eles vão lá para o canal do YouTube da EBAC Online, então eu vou colocar o link aqui para vocês, o link da playlist do YouTube, para onde vai. Então pode ficar gravado e vocês podem ver e rever quando vocês quiserem, tem outros conteúdos lá, se vocês curtiram, comenta lá. Lele, se você quiser colocar também o link do seu canal aqui para eles no chat, que você tinha me falado, né?
Ah, sim, eu tenho um canal, é um canal bem técnico, tá? Mas eu falo Mas de acho que é coisas de legal você iluminação colocar. eu vou pôr aqui, tá? Mas quem quiser me procurar, Lelê Siqueira SP, tá? Na internet. Deixa eu só puxar o meu canal aqui, que eu tô... Enquanto você puxa, eu vou colocar aqui para eles para deixar. Gente, as últimas chances que a gente, assim que acabar o webinar, acaba o desconto também. Então, a última chance para vocês clicarem e garantir os 60% de desconto e mais 2 presentes especiais. Fica aí a dica, o curso de design de iluminação é muito legal e vocês viram que tem um vasto campo. Acho que nem eu sabia que tinha tanto campo de trabalho para iluminação assim. Adorei, foi Tem bastante. incrível. Fica os contatos da nossa equipe para quem quiser tirar dúvida, quem quiser saber mais sobre o curso, quem quiser mais informação, fica aí os contatos da nossa equipe. Ah, tem alguém perguntando no chat quais as revistas, se você pode escrever o nome, porque você colocou a imagem, então se rola colocar Tá. os nomes. Tem a Lume, vou escrever aqui, peraí. Tem a L mais Acho que D, dá tempo, tá? super escreve aí que dá tempo, que aí eles pegam a referência também. L mais D, tem a Lume. Essas revistas, pessoal, são de arquitetura, basicamente, tá? Tem a Backstage, que é uma revista brasileira, tá? E ela trata mais da parte de cênicas. Então, quem aí se interessou, né, pode ver a Backstage. Tem bastante coisa técnica, mas também bastante coisa sobre criação. É legal, tá? Vocês darem uma olhada lá. E qual que é a outra que eu tinha colocado? Vou até voltar lá. Stage Directions. Stage Directions. Aí. Arrasou. Tá, tem canais no YouTube. Imagina, eu tô Então, tem falando canais no com a YouTube também que as pessoas podem seguir, tá? Que tem Learning. Eu vou deixar os nomes, não são revistas, tá? São dos canais. Page Light, tá? Que para quem quer aprender um pouco mais sobre iluminação cênica, esse canal, ele é em inglês, mas vale muito a pena, tem muita coisa, tá? Tem bastante coisa mesmo, dá para vocês seguirem lá, que é legal pra caramba. Arrasou, arrasou. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Obrigada de verdade pela companhia nessas horas. Foi muito divertido, muito legal. Obrigada. Obrigada a quem ficou com a gente. Um beijo, acompanhe a nossa programação. Espero que o Lele volte em breve. A galera está agradecendo aqui você. Obrigado, boa noite. Valeu, obrigado, gente. E até mais, gente. Obrigada.